Olá pessoal, eu sou o Jonas Bravo e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as armas do Kung Fu. O Kung Fu é uma arte marcial chinesa que foi criada pensando na guerra mesmo. Então, você não lutava em nenhuma guerra com as mãos vazias, né? Você sempre tinha o uso de alguma arma. Seja um bastão, uma lança, um pedaço de preda, o que for, mas você não luta com as mãos vazias, principalmente se você quer caçar ou então entrar no campo de batalha. Daí as armas elas são essenciais no treino de Kung Fu e é um dos pontos mais importantes da técnica. Então, você tem 4 armas principais do Kung Fu. Você tem o bastão, a lança, o facão e a espada. Essas 4 armas, elas são as armas básicas e você vai encontrar elas em praticamente todos os estilos de Kung Fu. Basicamente, o bastão ele é a arma primária porque ele é muito simples. Você não tem, por exemplo, igual na lança, uma ponta afiada. Então você pode treinar uma pessoa mais iniciante sem ter tanto risco de lesão. Então geralmente é a arma mais simples também porque ela é a mais fácil de fazer. Você pode encontrar um pedaço de madeira e você pode usar ele como um bastão. Então, normalmente no currículo de Kung Fu, você vai primeiro trabalhar com bastão. A próxima arma é o facão. O facão já entra em outra categoria, que é a categoria de lâminas mesmo, né? E aí ele é uma arma um pouco mais sofisticada, mas ao mesmo tempo ele é uma arma muito comum. Justamente porque você tem que pensar que, por exemplo, a maior parte da população na antiguidade vivia no campo. E no campo, o facão é uma das ferramentas mais úteis, não só para você se defender de um animal selvagem, ou então se defender de algum invasor na sua terra, mas também para você poder cortar um mato ou desbravar algum terreno. Enfim, é uma arma muito útil que também é uma ferramenta. Por isso, até hoje, se você vai num campo ou vai conhecer alguém que vive da terra, você vai encontrar um facão ou então algo muito parecido, ainda é usado até hoje. E o facão, ele tem uma vantagem que, além dele ser fácil de produção, né? Então ele é muito simples, é uma lâmina e ela só tem um fio só, então é basicamente uma faca grande, né? Então você consegue produzir ela muito fácil e é muito acessível e também a técnica dela é muito mais tranquila, porque é uma arma muito bruta, ela não tem muita sofisticação. Então se você aprende alguns movimentos básicos, você consegue usar ela melhor, tá? E depois você vai ter armas um pouco mais sofisticadas, que no caso é a lança, onde ela geralmente vai ter uma ponta de metal, mas ela pode ser de madeira também. Por exemplo, você pega a madeira, afia ela, depois você pode queimar essa ponta para ela ficar mais rígida. Então você pode ter uma lança que é só um bastão com uma ponta afiada, ou então você pode usar até mesmo pedras e tal. A lança ela é uma arma muito importante. Provavelmente é a primeira arma que foi realmente assim, inventada pelo ser humano. Em todas as localidades do mundo você vai encontrar a lança porque ela é muito poderosa, ela é de fácil uso e fácil produção também. E ela é uma arma ideal para caça. Então você vai ver que a técnica de lança ela é muito útil e provavelmente é a arma mais usada nas guerras da antiguidade, justamente pela facilidade de você aprender a usar e você poder atacar o inimigo à distância. Aí, nesse ponto, tem uma questão interessante, porque se você, por exemplo, pensa no arco e flecha, ele é ótimo, você consegue atacar alguém à distância. Mas, ao mesmo tempo, o treino do arco e flecha ele é muito complicado, você demora um bom tempo para virar um arqueiro exímio. E aí, vale mais a pena, se você está num contexto de ensinar várias pessoas, todo mundo saber usar uma lança nesse ponto. Então, ela é uma arma muito útil. E por último, você tem a espada. A espada reta chinesa, ela tem 2 gumes e ela é bem fina. Essa espada, ela caiu em desuso muito cedo na história da China. Então, antes mesmo de você ter dinastias mais avançadas, por exemplo, o Song, que é mais ou menos ali 1000 anos depois de Cristo, ela já tinha caído em desuso. Então ela é uma arma que, ela ao mesmo tempo, a técnica é sofisticada demais, ou seja, ela é difícil de aprender, então ela não é muito prática para o soldado, e ao mesmo tempo é uma arma mais frágil, que por ela ser fina e ter lâmina dos 2 lados, então ela oferece um risco de quebrar ou de se partir.
Por isso a técnica dela rebuscada, ela torna uma dificuldade. Por isso que a espada ela é mais um símbolo de poder, de nobreza, do que propriamente uma arma de guerra. Então, apesar dela ter começado assim, ela caiu em desuso e ela foi usada por oficiais renomados ou então nobres na corte justamente para ser uma arma de defesa pessoal num contexto fora de um campo de batalha, né? Onde você está, por exemplo, sendo assaltado ou então sendo atacado no meio da rua. Então era uma arma muito comum de se ver. Agora, essas são as 4 armas básicas. O Kung Fu tem muitas armas. Só de dar um exemplo, você tem o leque, que é uma arma especial justamente porque ela não é uma arma comum, né? Você não vai ver um soldado lutando com um leque, mas era uma arma muito utilizada por membros da corte por conta de tentativas de assassinato ou então intrigas políticas mesmo. Então é uma arma fácil de você guardar na sua roupa e você usar em outras ocasiões. Ao mesmo tempo, você tem armas que elas são específicas para determinados usos. Por exemplo, o guandao. O guandao pensa que você tem um bastão e na ponta desse bastão você vai ter uma lâmina de tipo um facão. Se você traduzir isso para português, isso vai ser como se fosse uma alabarda. Ou seja, ela é uma arma que ela tem como se fosse um machado na ponta, né? E essa é uma arma muito utilizada na cavalaria. Ela é um pouco mais pesada, mas quando você está montado num cavalo, ela é muito útil. Além disso, você tem variações de diversos tipos de armas. Por exemplo, de certa forma, o guandao, ele parece com o facão e a lança, então ele tem similaridades na técnica. Ao mesmo tempo, você vai ter armas que são articuladas. Então, se você já viu um filme de Kung Fu, já viu um filme do Bruce Lee, você vai reconhecer o nunchaku, que geralmente na China a gente vai chamar de Lian Chen Quan, que é basicamente um pedaço de madeira ligado por uma corrente. Esse tipo de arma articulada ele é muito difícil de ser usada justamente porque ela pode bater em você muito fácil. Então, se com uma espada você já tem a chance de se cortar, se você treina num chaco, ele vai ser ainda mais difícil de controlar. Por isso, não é uma arma muito utilizada na guerra. Na guerra você tem que pensar em simplicidade. E essas armas diversas do Kung Fu, elas eram usadas em momentos muito específicos ou contra armas muito específicas. Então você tem uma gama de arma enorme. E aí chega o ponto de você ter também no Kung Fu técnicas de armas que são utensílios normais. A gente já deu o exemplo do leque, mas você tem exemplo, por exemplo, do banco. Se você já viu um filme do Jack Chan ou do Sammo Hung, você vai ver, vez ou outra, uma cena onde ele usa um objeto aleatório para se defender, né? Então você pode usar uma espada, uma panela, um banquinho. Então realmente existe esse tipo de técnica. E você vai encontrar também, por exemplo, técnicas com bengala, enfim. Você tem muitas armas do Kung Fu. Hoje a gente vai ficar por aqui falando só dessas 4 armas principais. Se você quer saber algum detalhe sobre alguma arma específica ou alguma curiosidade sobre as armas do Kung Fu, deixe seu comentário aqui embaixo. Depois não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até mais!